Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo alguma ideia referente a My Big Toe, a trilogia do Tom Campbell, da teoria dele, do modelo de realidade que explica o funcionamento da realidade, que possa ser útil a você, né? E a minha ideia hoje é falar sobre como criamos a realidade e principalmente por que criamos realidade, ok? Isso é parte normal das conversas que a gente costuma ter aqui, das explicações, dos esclarecimentos, mas a gente sabe que estamos aí num momento crítico, delicado, né, em que muitas pessoas estão ansiosas por conta de escolhas, né? Outra coisa que a gente sabe é que a realidade é feita de escolhas, né? Todo o motivo de existência desta realidade virtual, desta escola virtual, né, de experimentação da consciência através do avatar, isso são alguns pressupostos básicos que eu vou assumir que todos já estão sabendo, mas menciono rapidamente aqui. Quem não compreender isso vai verificar mais fundo aqui nas postagens nossas, nos vídeos, no livro, como quiser, mas basicamente é isso. Somos consciência, né? Segundo o Tom Campbell é um físico americano, né? Que fazia física aplicada no trabalho, trabalhou até para a NASA também, com simulações de computador, né? E ele trabalhou estudando a consciência, junto com o trabalho dele como um físico normal, ele trabalhou aproveitando a experiência dele de base científica para explorar e estudar a consciência. Okay? E chegou a algumas conclusões importantes, que se resumem aí da forma como eu disse. A realidade fundamental é da consciência. A consciência é a fonte. Ela começou vazia e evoluiu para criar tudo que existe, inclusive a nós como partes dessa consciência, a consciência que nós somos, aquilo que nós somos, a centelha, o eu maior, a consciência, a alma, como você queira chamar. Mas aqui, para efeito da ideia de My Big Toe, consciência é aquilo que nós experimentamos todo dia, com facilidade. Enquanto estamos acordados, estamos experimentando, e às vezes quando estamos dormindo, estamos experimentando, talvez através de sonhos, ok? Então, consciência em evolução é o que a consciência fundamental e é o que todos nós somos como parte dela, ok? Então, o motivo da existência desta realidade é aprendizado, é crescimento, ok? Então, eu acabei de fazer uma postagem sobre viagem no tempo, né? Todas as postagens aqui estão conectadas, vocês devem saber que tudo está conectado, devem pressentir, sentir ou saber disso, não existe nada independente, nada ocorre por acidente, né? Estamos todos no processo de aprendizado e podemos errar ou acertar, tanto vocês como eu, como qualquer outro, faz parte, é parte do processo. E, na verdade, vamos dizer assim, né? Erros ou acertos são apenas rótulos, né? As escolhas que fazemos, as atitudes, as escolhas que tomamos. Então, esta realidade é basicamente criadora de oportunidades. Então, ela cria oportunidades para quê? Para que cada um de nós possa exercer escolhas, ok? Então, isso ocorre o tempo todo, né? E escolhas no frigir dos ovos aqui na interação com os outros. Essa realidade é conjunta. Muita gente fala da criação, né? Da cocriação, mas muito pouca gente entende realmente do que está falando. Não de alguns mecanismos específicos de como influenciar a realidade, mas de por que tudo isso ocorre dessa forma e como é que tudo isso está encadeado, como é que tudo isso está ligado. Eu não conheço ninguém que conheça isso tão bem como Tom Campbell e que tenha exposto isto a céu aberto e deixado à sua disposição para você ter a liberdade de compreender o mecanismo e tomar decisões embasadas no mecanismo da realidade. Não é? Você não é obrigado a nada disso, nem a acreditar no que ele diz, nem no que eu digo, já fique bem claro, por favor, ninguém acredita em nada. Isso foi uma das coisas pelas quais eu me apaixonei pelos livros e das ideias do Tom, porque ele já começa no prefácio falando que nada do que ele vai explicar para nós aqui neste livro é para ser acreditado. Então não é para acreditar nele, e muito menos em mim e em ninguém, ok? Porque todo mundo que está te forçando a acreditar em alguma coisa está empurrando algo goela abaixo, e esse não é o método. O aprendizado é pessoal, é individual, é outra constatação dele, e a gente aprende no nosso próprio ritmo. Então, a gente tem que validar as coisas, aprender por nós mesmos. Podemos usar as ideias dos outros, os aprendizados e as batidas de cabeça dos outros também,
para aprender e aliviar um pouco as nossas próprias batidas de cabeça. Por isso que é bom ter uma trilogia como a dele, que é um mapa da realidade. Você, com um mapa, você tem chance de aprender mais rápido e errar menos. Ou seja, acelerar a sua evolução, a evolução da sua consciência, a expansão, a qualidade de ser, a qualidade espiritual, né, como você queira, não por medo de nada, porque não existe castigo nem recompensa. Isto é uma escola, dado que é uma escola, existem oportunidades de aprendizado. E quem aproveita essas oportunidades tem outras oportunidades e outras oportunidades diferentes e vai continuar tendo desafios e oportunidades de crescimento. É só para isto que esta realidade existe. Para mais nada, ok? Claro que você pode se divertir no processo, é claro que você pode se distrair, isso também é legal, né? Imagina lá você ficar numa nuvenzinha tocando harpa, né? Quanto tempo você aguentaria ficar tocando harpa nessa nuvenzinha sem ter nenhuma oportunidade, sem ter nenhuma outra experiência, achando legal a harpa que você está tocando? Tudo bem, legal por algum tempo, mas garanto para você, que você já deve ter essa experiência própria, eu tenho, você está sempre partindo para novos desafios. Uma vez que você já está acomodado com algumas coisas e satisfeito com o que levou daquilo, você busca outras, né? Para te entreter, para te gerar oportunidades de crescimento. Então é para isso que estamos aqui, é o que estamos fazendo, ok? Dado isso, toda situação que existe aqui é de aprendizado, tá? Então, nós criamos a realidade? Sim, nós co-criamos a realidade. Ninguém está sozinho nessa realidade. O planeta, atenção, se você não percebeu, me desculpe dizer isso de forma chocante, é habitado por 8 bilhões de seres, 8 bilhões de almas, 8 bilhões de consciências, pilotando 8 bilhões de avatares por aí e fazendo suas escolhas, né? Às vezes de forma acidental, aleatória, né? Porque não tem a menor noção de nada, né? Está no grau de evolução que tem, está fazendo o que pode, está fazendo sempre o melhor que pode com aquilo que tem, com aquele aprendizado, aquela verdade a qual já chegou, mas que às vezes para alguns parece um absurdo, ok? Tem muita gente fazendo coisas que para você parece absurdo, porque você fala assim, não, caramba, o que essa pessoa entendeu? Não sei, não tem como saber, não estou dentro da cabeça da pessoa, mas ela fez o melhor que ela pôde para chegar até ali e fazer aquelas escolhas ali, ok? E você chegou aonde chegou, pouco importa para mim e para você o que o outro sabe, o que o outro chegou, em certo sentido, né? Não no sentido caridoso de querer que todos evoluam, mas assim, a evolução é um tema individual, então o que eu posso fazer? Evoluir por mim mesmo e pelos outros, fazer o melhor que eu puder, porque eu vou ser um bom exemplo e um bom recurso caso alguém busque informações sobre essa oportunidade de crescimento, de evolução e de tornar a sua própria vida melhor, em especial a vida interior, ok? Porque como nós vamos ver, o ambiente que você cria interno a você, as coisas que você se permite, aceita ou escolhe sentir ou experimentar internamente, como você escolhe ver as coisas externas, o impacto que você deixa que isso crie em você, estão 100% sob o seu domínio, 100% sob o seu controle, se quiser chamar assim. Domínio é uma palavra melhor, mas precisa ser desenvolvido. Isso precisa ser desenvolvido, esse contato com você mesmo, descobrir quem você é, procurar seu ponto de equilíbrio, observar as coisas de um ponto equilibrado, observar que rotular e que julgar não resolve absolutamente nada, né? É útil na hora de tomar uma decisão e uma ação, né? Claro que é. Né? Você avalia o passado disso ou daquilo, escolhe este ou aquele, né? Isto é óbvio que é útil para a sua vida prática. Todos temos que trabalhar, todos temos que ganhar dinheiro, né? Todos temos que ir no supermercado comprar comida, alguns vão lá na plantação plantar, né? Vão lá na criação criar, vão lá tirar o leitinho da vaca. Cada um aqui está ocupado de algumas atividades que contribuem para o conjunto. Isto não é por acidente, é porque essa realidade foi criada para habitarmos, coabitarmos e convivermos. Como é que alguém acha que vamos evoluir na direção do amor, seja lá no ponto que estamos hoje, ou no ponto que estivemos ontem, ou há 1 milhão de anos? Essa é a direção da evolução. Nós vamos evoluindo, né? Quanto mais atrasado estamos, mais batendo cabeça. E quanto mais evoluído estamos começando a compreender o mecanismo da realidade, mais a gente pode ajudar no processo. Estamos indo na direção do amor. Quer dizer que estamos lá? Não, parece-me que ainda, observando assim,
estamos bem longe, né? O que você diria? Você que sabe, cada um sabe do seu. É um julgamento? É, né? Mas, né, fica um pouco óbvio pelas atrocidades que cometemos, com as escolhas que fazemos, né, na maioria dos casos, ou em muitos casos, ou pelo menos metade dos casos, seja lá o que for, né, parece que não evoluímos muito, parece que não crescemos, que a nossa percepção não está boa o suficiente e que muitas vezes estamos escolhendo caminhos dolorosos, ok? Mas é outro problema, né? Então vamos entender primeiro como é que essa realidade funciona. Ela funciona assim, gerando escolhas o tempo todo. Quem gera? Nós mesmos. Como é que eu cheguei até aqui, este ponto? Baseado em todas as escolhas que eu fiz ao longo de toda a minha vida e de todas as consequências que ocorreram, porque eu sou livre para fazer a escolha. Essa é uma regra do jogo. Livre-arbítrio. As pessoas não entendem, muitas delas, algumas entendem, que bom, e eu tento explicar e ajudar. Né? Eu estou constatando, você vai lá e constata por você, não acredita em mim, mas você tem livre-arbítrio para escolher. Posso escolher ir para a direita ou ir para a esquerda. O que eu vou encontrar indo para a direita? Não sei. O que eu vou encontrar indo para a esquerda? Não sei. Então, as consequências estarão lá me esperando. Como é que eu cheguei aqui? Consequência da somatória de todas as escolhas que fiz. Este sou eu. Né? E daquilo que eu aprendi e aproveitei e aprendi, ou daquilo que eu desperdicei e não aprendi. Ok? Isto é que eu sou, foi assim que eu cheguei aqui. E foi assim, te surpreenda ou não, que você chegou aonde você está. Né? Através de todo o aprendizado, de toda a sua vida, e se você admitir essa possibilidade que o Thomas Campbell constata e que você pode ir atrás, buscar também, experimentando com a sua consciência, em estados meditativos, através das práticas que ele propõe no Parque do Tom, seja lá o que for, você pode experimentar por você mesmo para perceber que a realidade é maior e que não se limita ao corpo. Você é a consciência pilotando o corpo, pilotando o avatar, e você pode ir muito mais longe. Mas assim, enfim, voltando à trilha, são muitas coisas, é uma realidade de imenso potencial, mas eu estou aqui como consequência de todas as escolhas que fiz. Mas se você acreditar que é possível, que você tenha tido outras vidas, que foi o motivo pelo qual eu fiz os comentários anteriores, você aprendeu não só ao longo dessa vida, no meu caso 60 anos, né, de aprendizados aí, aproveitados bem ou mal, ok? Mas eu tive quantos outros pacotes antes deste? Né? Dezenas, centenas, milhares, né? Com que lentidão a humanidade, cada um de nós, que às vezes nos achamos mais que os outros, que fazemos parte dela, né? Fomos parte da humanidade, levamos este tempo todo nesse processo de evolução para chegar a admitir alguma coisa maior e estar podendo vir a colaborar com o seu próprio processo de aprendizado da consciência que você é. Que é a única coisa pela qual você está aqui, para fazer isso interativamente com os outros. O ambiente te força, quer você queira ou não, né? Você escolheu vir para cá, para este ambiente, porque ele é uma pista acelerada de evolução para a consciência. Como é que isso acontece? Com todas as interações que temos. A somatória das interações que a gente tem aqui, a gente experimenta com um, interage com o outro, dá uma resposta, é caridoso, é bondoso ou não, experimenta esse resultado, vê o que acontece, né? É bruto, é estúpido, né? Faz a coisa certa, contribui para o coletivo, ou abusa do coletivo, rouba, assalta, seja lá o que for que você estiver fazendo, não é uma questão de certo ou errado, é certo ou errado em relação a alguma coisa. Em relação ao amor que queremos chegar, isso pode ser certo ou errado. Mas se eu não compreender este amor, não avançar nele e fizer as coisas porque eu acredito que é a coisa certa a fazer, amorosa a fazer, eu vou estar fazendo aqui apenas porque eu tenho eventualmente medo das leis, medo de ser preso, né, das leis locais, ou imaginando que existe uma lei superior, como alguns avisam, né, que dizem, né, alegam que tem, né, pecados que são contabilizados, que você vai pagar isso no inferno por tempos indeterminados, né? Então assim, você está agindo bem porque você tem medo da lei local ou você tem medo da lei de um ser superior eventual que exista e que você vai no final, mesmo que não seja pego agora, vai pagar lá do outro lado. Então assim, se você está indo porque tem medo, medo é o pior das motivações. A única motivação que vale a pena é o amor. A única motivação para estar aqui conversando com vocês só pode ser o amor. E a de vocês, para aprender alguma coisa, também precisa ser o amor. Né?
Mesmo que seja parcialmente compreendido, como eu compreendo parcialmente, e seja lá em que ponto que eu esteja, e como você compreende parcialmente, seja lá em que ponto que você esteja, né? Então, e agora, vamos voltar, então, entendido um pouco de tudo isso, né, que eu estou dando um crash curso acelerado em Minha Grande Teoria de Tudo, de Tom Campbell, é um mapa da realidade, como ele explica ela detalhadamente para ajudar na nossa compreensão e como eu apliquei na minha própria vida, tentando aprender o melhor possível como é que isso realmente funciona e validar ou não o que ele propõe, o mapa dele, caminhar por minhas próprias pernas, porque de nada adianta eu acreditar nele e vir vomitar em cima de vocês porque eu acredito, porque ele é um cara legal. Ele é um cara legal, mas ele mesmo falou que não é para acreditar nele, e eu estou dizendo que não é para acreditar em mim. As coisas que você experimentou na sua vida justificam o que ele disse e o que eu estou dizendo? Bem, vá em frente, continue aproveitando o modelo para experimentar mais e validar mais. Não serviu, né? Espera, esquece, não tem os dados ainda, deixa suspenso, né? Até ter os dados, até ter a experiência, ok? Não precisa invalidar, mas não vá acreditar por pura conversa, ok? Agora, você sente que aprendeu alguma coisa na sua vida? Será que você cresceu alguma coisa na sua vida? Né? No último dia, na última semana, nos últimos 10 anos? Então, assim, esta realidade é de aprendizado. Eu tive esse aprendizado da forma mais chocante possível. Foi quando minha mulher morreu de câncer, ponto, ok? Assim, não acho que dê para ser... Deixa eu corrigir a luz. Né? Infelizmente, eu esperei esse momento para aprender isso. Né? Mas acontece. Agora eu estou colaborando com o processo, buscando aprender mais e mais, sem ter que passar por aquilo de novo, ok? Então, muitas vezes é o único caminho, sofrimento. Né? Você é turrão, né, cabeçudo, como eu fui, né, e ainda sou em grande parte, tento, né, amenizar isso, mas você aprende batendo cabeça, até que aprende a aprender sem bater cabeça. Né? Por exemplo, observando as experiências dos outros ao seu lado, que são experiências válidas também. Você está vendo as escolhas que estão fazendo, está vendo as consequências, você aprendeu. Pronto, é uma experiência prática real sua, baseada na batida de cabeça do outro. Né? Você não pode impedir que o outro bata a cabeça, mas você pode pelo menos aprender e evitar a sua. E o outro pode fazer a mesma coisa. E assim podemos colaborar. Ok? Então essa é uma realidade interativa e ela é criada pelas escolhas de todos. Ok? Quem te disse que você pode fazer qualquer coisa nesta realidade está falando sobre isso a longo prazo. A longo prazo você pode, eventualmente, sabe, aprender a ser um cirurgião cerebral, estudar, praticar e vir a ser um cirurgião cerebral. Agora você o que está fazendo hoje? Né? Você está, sei lá, como eu sou engenheiro, eu não tenho a menor condição de operar a cabeça de ninguém. Né? O porteiro aqui do prédio não tem a menor condição de operar a cabeça de ninguém, igualzinho eu. O padeiro ali da esquina não tem a menor condição de fazer isso. Mas podemos um dia, eventualmente, chegar lá? Vai lá, pega, estuda o cérebro, pratica, se gradua, faz estágio e chega lá. Ok? Então todo mundo pode um dia chegar a fazer qualquer coisa. Você pode fazer isso agora? Você acha que eu posso operar a cabeça de alguém agora? Não posso. Você também não pode, salvo que seja um cirurgião cerebral que esteja assistindo aqui. Então, assim, a realidade não é como a gente imagina que ela é, né? Ela é como a gente percebe, como a gente interpreta, ok? E é como a gente a fez. Você construiu a sua realidade até aqui, né, pessoal, através das escolhas que fez. E foi impactado pelas escolhas de todos os outros, porque é uma realidade interativa, certo? Então, a sua consciência tem a oportunidade de aprender com as suas escolhas pessoais e suas consequências e com as escolhas das pessoas mais próximas ou mais distantes que acabam afetando você. Então, a escolha do seu parceiro afeta você diretamente, a escolha do seu filho afeta você diretamente, a escolha do seu pai afeta você diretamente, ok? Você está impactado proximamente, além das suas escolhas. O seu vizinho já te impacta menos, né? A sua cidade já te impacta menos, mas talvez não. Né? Quem você elegeu? O que você escolheu? O que foi construído? O buraco da rua foi tampado? Então, as consequências do grupo, porque aí vem o ponto do grupo, ok? Cada um está fazendo suas escolhas, e algumas escolhas são independentes, aleatórias e batem cabeça de uns com os outros. As escolhas dos conjuntos, né? Elas são mais parecidas com o funcionamento da realidade ainda. Né? A realidade funciona assim. Você acha que a fonte, que é uma parte de você, não sabe qual é a sua intenção?
Qual é seu objetivo? Qual é sua escolha? A cada escolha que você faz, a fonte capta a sua qualidade de ser e a sua escolha. E ela computa isso junto com a de todos os outros e vai fornecendo o que nós estamos buscando. É a democracia perfeita, né? Independente do resultado. Democracia não é resultado. Democracia é o ato da escolha. Eu tenho a opção e eu exerço a escolha. É isso que é democracia. Eu escolho entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, ou entre uma em 10, entre uma em 100. Né? E aí a maioria escolhe e a maioria, eventualmente, fica de imediato satisfeita com o que escolheu, né? E a minoria, seja em que proporção for, fica insatisfeita com aquilo que os outros escolheram por ela, porque foram maioria. E estamos na mesma realidade, não há como fugir. Você mora num prédio, você já participou de uma reunião de condomínio, você sabe isso. No final do dia, o valor do condomínio que você vai pagar e qualquer outra decisão conjunta feita ali, quer você goste ou não, é resultado de um voto, de uma aprovação. Deu quórum suficiente para aprovar? Pum, aprovou e foi para frente. E você, gostando ou não, segue a carruagem. Você tem a opção de sair do condomínio, você pode mudar para outro prédio. Mas, enquanto estiver ali, você vai obedecer. Este mundo, este país, este estado, esta cidade são condomínios de realidade. Né? Se as escolhas de todos estão levando numa direção ou na outra, nós vamos ter que conviver com as escolhas da maioria. Ponto, final. E assim, a democracia do funcionamento da fonte é mais perfeita, no sentido de medir exatamente o que nós queremos, independente do que estamos dizendo. Não precisa ir lá, apertar botão, não precisa pôr voto em lugar nenhum. A consciência está medindo e vendo as nossas escolhas a cada segundo e construindo a realidade, ok? E a realidade vai ser o que a maioria escolher, ok? E individualmente vai ser algumas coisas que eu escolher, ok? Eu sempre vou ter o recurso, e eu publiquei aqui outro dia, que é um exemplo que eu sempre dou, que é aquele neurocientista lá, neuropsiquiatra, né, Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido e que esteve em 3 campos de concentração, inclusive em Auschwitz, ficou lá quase 5 anos nos campos de concentração, sobreviveu miraculosamente porque entendeu um pouco do funcionamento da realidade o suficiente para sobreviver. Aí você pergunta que realidade ele podia construir do lado de fora do campo dentro do campo de concentração, do lado de fora dele. O que ele estava criando lá? Lhufas, coisa alguma, né? Em certa medida, eu vou dizer, ele criou algumas coisas lá e vou citar, mas ele não tinha escolha de não estar no campo e de fazer com que as pessoas miraculosamente desaparecessem do campo. O que foi o campo de concentração? Fruto da escolha democrática da realidade da maioria. A maioria escolheu apoiar o Hitler, enganada, claro, provavelmente, iludida, né, mecanicamente no início, a maioria, né, aceitando as historinhas que ele estava contando com a propaganda, né, que existia já na época, que foi praticamente criada e super desenvolvida naquela época por um dos assessores do próprio Hitler, ali, o Goebbels. Né? Quem conhece um pouco de história ajuda porque você entende um pouco mais da realidade do que se passa, mas não importa, estou tentando te explicar aqui e você fica à vontade para ir verificar, ok? Então, as pessoas escolheram aquela realidade, criaram aquela realidade e algumas, claro, sofreram mais que outras. No caso dele, era judeu, né? Foi parar dentro do campo de concentração. E ele entendeu que o que faria ele sobreviver àquilo é mudar a realidade interna dele, a forma como ele percebia e ter um objetivo de vida maior, além de ficar testemunhando aquele sofrimento. Quando ele compreendeu isso, a coisa se descortinou para ele de tal sorte que ele, além de entender e ficar bem dentro de um campo de concentração, minha gente, imagine que merda é essa, eu não tenho outra palavra melhor para falar disso, né? Mas ele conseguiu estar bem. Então todos nós poderemos estar bem se nos desenvolvermos para isso, dentro de nós, em qualquer condição. Se o cara pode estar bem dentro de um campo de concentração, nós somos todos humanos e podemos aprender a fazer coisa similar. Agora, eu duvido que alguém queira estar fazendo isso, né? Num campo de concentração ou qualquer outra coisa similar. Né? É melhor estar em outra condição e buscar o aprendizado do que passar por aquilo e aprender daquele jeito. Né? Ele aprendeu daquele jeito.
né? E desenvolveu. O que ele pôde fazer? No interno, fantástico. Ele estava equilibrado, centrado, sabia o que estava fazendo, o que ele estava buscando. Ele queria ver como ele aprendia alguma coisa ajudando aquelas pessoas ali, para depois poder compartilhar com as pessoas o dia que ele saísse do campo, porque ele sabia que a guerra um dia ia acabar. Ok? Ele imaginava e torcia. Então foi isso que ele fez. Começou a ajudar as pessoas dentro do campo a entender o ponto de vista dele, para aquelas pessoas se sentirem melhor internamente e ter mais condições de sobreviver dentro do campo de concentração. E aí o que ele fez? Também ajudou até guardas, porque você não imagine que os guardas do campo de concentração, que eram do exército alemão, do raio que fosse, estavam todos concordando com aquilo. Eles todos chegaram naquela situação como fruto de uma situação de escolhas coletivas, tiveram que conviver com aquilo. Imagina o cara que não gostava daquilo, mas era obrigado porque era homem, era obrigado a participar do exército e foi colocado lá, mandado, pau-mandado, obrigado a prestar serviço no campo de concentração, com a opção seguinte: se você não quer, tudo bem, entra e fica junto com os prisioneiros. Ou você cuida como guarda, ou você entra como prisioneiro. Essa era a opção que era dada para cada um deles. Alguns faziam aquelas maldades com prazer, porque era o nível deles. Outros faziam a contragosto e sofriam muito internamente com o que estavam fazendo. Para você ter uma ideia, Viktor Frankl ajudou não só outros colegas prisioneiros, como inclusive guardas, a aprender a lidar com aquilo tudo e sobreviver e chegar no fim daquilo para poder chegar a uma vida melhor. Então, na pior condição humana, todos nós poderemos dar um jeito de fazer isso. Os que sobrevivermos, né? Alguns vão perecer, mas ninguém perdeu nada, porque foram só avatares no final do dia, né? É claro que a gente não quer perder o avatar, quer aproveitar o avatar ao máximo, se estiver entendendo o que está acontecendo aqui, para aprender o que for possível e levar esse crescimento conosco para a próxima vez. Mas se não acontecer dessa forma, for de outra forma, vamos ter que aprender a lidar com isso. Vai ser um desafio e quanto melhor estivermos internamente, melhor estaremos em condição de suportar o externo, aprender com o externo mesmo assim e eventualmente até amorosamente ajudar outros que vão ter que lidar com isso e não estejam tão preparados quanto nós achamos que estamos, ok? Então, quando nos desenvolvemos internamente, estamos nos preparando para isso, ok? Então, criamos a nossa realidade, resumindo a ópera, para não esticar demais o vídeo, que eu não quero cansar ninguém. Se houver dúvidas, questões e posições, por favor, ponham. Não tenho condições nem tempo de atender e abrir aqui agora para perguntas ou para participação, mas fiquem à vontade para escrever comentários no vídeo. Por favor, dê like ou dislike, deixe seus comentários depois, porque tudo que fica comentado, escrito aqui, some e eu não vou poder ver nem acessar e nem responder. Então, deixem depois no vídeo que vai ficar gravado, deixem lá as perguntas, posições, dúvidas, opiniões, deixem lá porque eu posso eventualmente fazer outros vídeos para tentar ajudar. Eu espero que esse vídeo seja de ajuda para este momento turbulento que estamos passando. Não existem decisões nem escolhas certas ou erradas no geral, no atacado. Elas são certas ou erradas de acordo com os nossos princípios. O que a gente deve usar sempre como centro? Nossos valores e nossos princípios. Não se deixa aviltar. Então, se você considera que honestidade é um princípio, amor é um princípio, mas baseie-se em dados, não em opiniões de ninguém. Vá olhar, vá ver o que as pessoas fizeram, se elas fizeram coisas amorosas ou fizeram coisas abusivas. É isto que importa para escolher nas pessoas. Não importa como é que elas estão falando isso, o que elas estão dizendo, né? Ou as pessoas têm formas desagradáveis para nós de falar, ou as pessoas são diretamente mentirosas, ou seja lá o que for, ou talvez até estejam dizendo a verdade, mas pouco importa, porque não é para você acreditar em nada, lembre-se disso, não acredite em mim, não acredite no Tom e não acredite em ninguém, vai ver o que essas pessoas estão fazendo e veja se aquilo que elas estão fazendo, né, o histórico delas, né, passado recente, se coaduna com os seus valores ou não, é a única coisa que importa para você, a única coisa que nós trazemos para esta vida são os nossos valores, aquela qualidade de ser, aquilo que a gente já é interiormente. E é a única coisa que nós vamos levar. Se crescemos, vamos sair melhor do que entramos. E se não, vamos sair igual ou pior do que entramos. Então estamos aqui, aqueles que estão aqui no nosso canal, geralmente estão buscando crescimento, estão buscando domínio de si, autoconhecimento. Então, olhe para si, quais são os seus valores, o que é que você adota, o que é que essas pessoas que estão por aí estão demonstrando, seja para esta situação específica ou para qualquer outra. Eu estou tentando falar agora porque estão todos estressadíssimos com os acontecimentos mundiais, né? Aliás, não bastasse os acontecimentos locais, ainda tem os acontecimentos mundiais, ok? Somos todos um, somos apenas consciência no final,
mas estamos vivendo através dos nossos avatares. E os nossos avatares podem ter uma oportunidade melhor ou mais simples de aprendizado, ou mais fácil, ou mais prazerosa, ou mais dura, mais difícil, mais complexa, não é? Você acha que na Primeira Guerra Mundial, ou na Segunda Guerra Mundial, ou num campo de concentração, era uma oportunidade legal de aprendizado? Era uma fantástica oportunidade de aprendizado. Essa pressão, essa caldeira, essa panela de pressão, é uma ótima oportunidade de aprendizado. Pare, pense, veja o que você está aprendendo e aplique nas suas escolhas, porque aqui é 100% escolhas o tempo todo. Independente de ter eleição, de não ter eleição, sempre vão existir escolhas. Alguns momentos são mais críticos que outros, algumas escolhas acabam sendo mais fundamentais em termos de dirigir a sequência seguinte, do filme que vai ser posto, mas é aquela história do Hitler ali, a máquina do tempo. Volta lá e mata o Hitler. O que você matou? Todo o aprendizado junto, que aquelas pessoas todas sofreram para aprender, foi para o saco. E talvez, como não aprenderam, depois, em vez do Hitler, venha coisa pior, tivesse vindo, e seria muito mais duro o aprendizado, muito mais difícil. Então, assim, tudo é motivo de aprendizado, quer a gente taxe de bom ou de ruim. Então, nada é bom nem ruim, tudo é oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento. Faça você o que estiver melhor dentro da sua percepção, da sua experiência, dos seus valores. Não faça pela cabeça alheia. Não acredite em ninguém. Não faça pela cabeça alheia. Nem pela minha, nem pela de ninguém. Eu não estou falando para você seguir nada do que eu estou dizendo. Eu estou falando para você seguir a sua experimentação, os seus resultados, o seu aprendizado. My Big Toe é um mapa de crescimento de aprendizado. Use o seu aprendizado da melhor forma para fazer suas escolhas e criar sua realidade. Nós criamos individualmente a nossa realidade interna, uma parte da nossa realidade externa próxima e, em conjunto, todo o resto. Todo o resto a gente vai conviver em conjunto e não tem como fugir disso, ok? Se você está bom, está bem internamente, você vai lidar bem com qualquer coisa que acontecer do lado de fora. Se você não estiver bem, não importa o que aconteça do lado de fora, você não vai lidar bem com isso e vai sofrer. Então aí é que está a chave, ok? Então a gente cria a nossa realidade pessoal interna, um pouco da realidade à nossa volta, e em conjunto criamos todo o resto. Chegamos aqui com toda a somatória de todas as decisões conjuntas que tomamos. É por isso que estamos nesse cenário aqui. Temos uma oportunidade de ir numa direção ou na outra. Nas duas vamos aprender. A única diferença vai ser na forma como. Eu sei qual é a forma? Não sei. Mas eu vou fazer escolhas sempre de acordo com os meus próprios valores e recomendo que cada um faça de acordo com os seus, mas faça consciente. Observe que a gente passou um vídeo aqui, outro recente também, mostrando como é que as cabeças das pessoas são manipuladas. E tem algumas que estão tão manipuladas que nem conseguem entender aquilo e acham que aquele vídeo é contra elas. Não, é só para você estar consciente de como a tentativa de manipulação ocorre e existe. O que eu sugiro que você faça é saia da manipulação e veja se as decisões são suas, mesmo como olhando quais são os seus valores internos e escolhendo de acordo com os valores internos e não com o que qualquer um está dizendo. Não faça nenhuma escolha baseada em nada do que eu estou dizendo. Entenda, eu estou propondo um método para você experimentar e decidir por você mesmo, assegurando-se que a decisão e a escolha é sua. E se possível for, o único pedido que eu faço seja a direção mais amorosa, aquela que vai na direção do cuidado com o outro, que quer ver um ambiente melhor, seja natural, seja das pessoas, seja social, de acordo com seus valores. São seus valores que vão apontar o que é certo ou errado, comparando o que as opções te apresentam. É só isso, tá bom? Espero ter ajudado. Deixem suas dúvidas, deixem suas questões. Eu volto a fazer outros vídeos, tá bom? Vamos atravessar essa fase e as coisas vão melhorar. De um jeito ou de outro, elas vão ser úteis. Se estivermos bem internamente, seja lá o que se passe, vamos aproveitar da melhor forma possível. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar aí.